Tá mostrando que tá gravando? Sim, tá. Então, vamos lá, né? Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, juntos novamente para o nosso segundo encontro remoto, né, com a aula de revisão, né? Somos nós, as pibidianas, eu, Aline Alves, Stephanie Alves, Maria Jeane e Meire Fran. Tendo por coordenação do PIBID, Vera Lúcia, que é nossa professora de biologia lá na UPE, e o supervisor Paulo Henrique, que é professor de ciências de vocês lá na Escola Elisa Coelho. O tema que a gente vai falar hoje, da nossa aula de revisão, vai ser sobre sexualidade, puberdade e sistema reprodutor feminino e masculino. Bom, eu vou dar início falando um pouco sobre sexualidade. Muitas pessoas acham que ao falar de sexualidade, estamos falando de sexo, mas é importante entender que o conceito de sexo refere à definição dos órgãos genitais compreendido como uma relação sexual. E já o conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir e expressar. Pode passar. Pode passar, Aline. E ela se manifesta de várias formas. É para voltar, Jane? É para voltar. Pronto. E ela se manifesta de várias formas. Sexo, que é diferente de gênero. Gênero, que é diferente de identidade de gênero, que é diferente de orientação sexual. Sexo é a parte biológica que se divide em macho, fêmea e intersexo, e é definido pelos cromossomos e características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definido o sexo de alguém, uma pessoa nascida biologicamente intersexo, ela pode ter características sexuais de fêmea e de macho. E o gênero, são as categorias de masculino e feminino construídos socialmente, e a cada cultura ela incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos. Identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Cisgênero é uma pessoa que se identifica com o sexo biológico designado no momento de seu nascimento. E um exemplo é uma pessoa que nasceu com a genitália feminina e cresceu com características físicas de mulher e, além disso, adotou padrões sociais ligados ao feminino, expressados em roupas, gestos e tom de voz. Transgênero é quem se identifica com um gênero diferente daquele atribuído no seu nascimento. Pode passar. Não binário é alguém que não se identifica completamente com um gênero de nascença, nem com outro gênero. Esta pessoa pode não se ver em nenhum dos papéis comuns associados aos homens e às mulheres, bem como pode vivenciar uma mistura de ambos. Pode passar. Orientação sexual. Descreve por qual tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. E geralmente ela se divide em heterossexual, homossexual, bissexual, assexual e pansexual. Heterossexual é a atração pelo sexo oposto, homossexual, a atração pelo mesmo sexo, bissexual, a atração por ambos, e assexual, atração por nenhum, embora a pessoa não sinta desejo sexual, é capaz de manter um relacionamento amoroso. E pansexual, que é a atração por pessoas, independente do sexo. Pode passar. Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade ao assunto,
Eu irei explicar para vocês agora sobre puberdade. A puberdade é o período de transição entre a infância e a adolescência que acontece nas meninas entre os 9 e os 15 anos de idade e nos meninos entre os 10 e os 14 anos de idade. É nessa fase que há o acontecimento, o desenvolvimento das características sexuais e também o início da reprodução, tanto do homem quanto da mulher. O início da puberdade ele é marcado por uma série de fatores, sendo eles fatores psicológicos, genéticos, condições ambientais, saúde do indivíduo e também a sua nutrição. Pode passar. Bom, na puberdade feminina, é possível observar modificações no corpo da menina, que vai preparar ela tanto para a fase adulta, como também para a reprodução. Os ovários, eles produzem hormônios, como é o caso do hormônio estrógeno e da progesterona. Eles são responsáveis pelas características sexuais femininas. E durante a puberdade feminina, o que é possível observar, de modificado? É possível observar o acúmulo de gordura nas nádegas, coxas, quadris, o desenvolvimento das mamas, o aparecimento de pelos nas regiões íntimas, nas axilas, nas pernas e o acontecimento da menarca. E a menarca é o primeiro fluxo menstrual. Pode passar. Na puberdade masculina, também é possível observar modificações no corpo do menino, que vai deixar ele apto para a reprodução e também vai prepará-lo para a fase adulta. As glândulas do sistema genital masculino produzem hormônios sexuais, como é o caso da testosterona, que ela é responsável pelas características sexuais masculinas. E durante a puberdade masculina, o que é que pode ser observado diferente? Bom, é possível observar o alargamento dos ombros e do tórax, o surgimento de pelos nas regiões íntimas, nas axilas, no peitoral, nos braços, na perna e também no rosto. E também acontece o desenvolvimento do pênis e dos testículos e a alteração da voz. E é possível observar que os meninos atingem aquele timbre de voz mais agudo. Pode passar. O fim da puberdade termina por volta dos 18 anos de idade e é nesse momento que acontece o fim do crescimento físico e também o fim do amadurecimento do sistema genital. Pode passar. Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade, ao assunto, após a puberdade, vamos falar sobre o sistema reprodutor. E o que é o sistema reprodutor? O sistema reprodutor também é conhecido como sistema genital. E ele tem a função de proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. O sistema reprodutor masculino é responsável por produzir os gametas masculinos, que no caso são os espermatozoides, e o sistema reprodutor feminino é responsável pela produção dos gametas femininos, que são os ovócitos secundários, ou popularmente conhecido como os óvulos, E o sistema reprodutor tem como principal função atuarem juntos, o sistema reprodutor feminino e o masculino, para, assim, dar continuidade e garantir a multiplicação da nossa espécie. Com isso, o sistema reprodutor feminino, ele é dividido entre duas partes, órgãos externos e órgãos internos. Mas qual é a função do sistema reprodutor feminino? Ele tem a principal função de ser o local da fecundação e do desenvolvimento do bebê durante a gestação e também a produção dos gametas femininos, como eu falei, os popularmente conhecidos como os óvulos, e também a produção dos hormônios, como o estrogênio e a progesterona, que são relacionados o estrogênio com a manutenção do ciclo menstrual e a progesterona a partir da gravidez. Com isso, pela divisão de órgãos externos e internos,
temos como externo a vulva, que é conhecida por vulva, mas vulva é um nome porque dentro da vulva existem vários outros tipos de órgãos. Então ela é formada pelo clítoris, pelos pequenos e grandes lábios e pela abertura vaginal e da uretra. Dando continuidade, os órgãos internos são o útero, os ovários, as tubas uterinas e a vagina. O útero, pessoal, é um órgão muscular que tem um formato de pera, como é possível visualizar na imagem, né? No qual é o lugar que se desenvolve o bebê durante a gravidez. Já os ovários, né, observa-se a presença de 2 ovários, como vocês podem ver na imagem, né, um esquerdo e um direito, e são responsáveis pela produção dos gametas femininos, como eu falei, os óvulos, e também pela produção dos hormônios, que eu já havia falado, o estrogênio e a progesterona, que são relacionados com a manutenção do ciclo menstrual, né, que é o ciclo que acontece a cada 28 dias, dependendo da mulher. Temos também as tubas uterinas, e como é possível observar, temos também 2, as quais apresentam uma extremidade que atravessa a parede do útero e outra que se abre próximo do ovário. E a fecundação nas mulheres, né, ocorre geralmente na região das tubas uterinas. E por fim, o último órgão interno, né, do sistema reprodutor feminino é a vagina, que é um canal elástico no qual o pênis é inserido durante as relações sexuais e o espermatozoide é depositado. E é também por esse canal que passa o bebê durante um parto normal. Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao assunto com o sistema reprodutor masculino. Pode passar, Aline? Vamos começar falando sobre o testículo. O testículo é responsável por produzir a testosterona e responsável por produzir células sexuais. A testosterona, ela é responsável pelo pulo que a criança, que o menino dá para o homem. E as células sexuais são as gametas, que também chama de espermatozoide. As gametas é responsável por produzir pela a reprodução no sistema reprodutor feminino, que é mais conhecido como espermatozoide. O saco escrotal aqui, gente, tem a imagem. Dá para vocês ir acompanhando. Cada palavrinha que eu falo, dá para vocês acompanhar, porque aí mostra a localidade. O saco escrotal, ele sempre fica fora do corpo. O ducto deferente, dá para vocês observar aí? É o tubo da passagem das gametas, que é o espermatozoide, mas vamos falar a palavrinha gametas. A vesícula seminal, ela gera um líquido que serve para nutrição das gametas. A próstata gera o líquido prostático para proteger as gametas. As glândulas as glândulas bulboretal, gente, eu não sei pronunciar direito essa palavra, ela lubrifica a uretra. A uretra é a saída da urina e das gametas, o reto, saída do intestino grosso, e a bexiga é o armazenamento da urina. Pronto, Aline? Então, pessoal, a gente preparou essa aula de revisão bastante objetiva e clara para ajudar vocês na
possíveis avaliações que vocês terão na aula. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, sugestão, alguma crítica, elogio a falar? Fiquem à vontade, podem ligar os microfones, ligar as câmeras. Eu adoro ver rostos novos. Não tenho dúvidas. E eu adorei a aula de hoje. Vocês explicam super bem. Ah, que ótimo, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. A gente agradece de verdade o comparecimento de vocês, né, nos nossos encontros. Como eu já havia dito, o FIBID é um trabalho em conjunto. A gente não faz um trabalho sem vocês e vocês também, né? Em conjunto com a gente vai amadurecendo os conhecimentos e multiplicando. Então, a gente fica bastante feliz com os elogios que vocês nos trazem e repassa ao professor Paulo, que ele também nos repassa, e a gente fica bastante feliz. Meninas, podem falar alguma coisa? Obrigada, né, pela participação de todos. A gente já espera ansiosa para a próxima. Qualquer dúvida, né, a gente está disponível lá no grupo. E como aconteceu com a primeira aula, estaremos disponibilizando essa também no canal no YouTube, e o professor Paulo também irá disponibilizar no mural do Classroom. Então, quem faltou, né, e quem quer rever, estará lá disponível. Ok? Então, pessoal, boa noite e muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, boa noite.